Futuro, passado e presente estão sempre em minha mente. Eu tento entender e me questiono o porquê. Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Para que estou aqui? Quem sou eu? Mas me lembro que és Deus e tens o tempo diferente do meu, que o processo que eu vivo também faz parte do ao vivo. A vida é um show que já começou, mas eu vivo ensaiando enquanto deveria estar encenando. Desde meu nascimento, a peça entrou em movimento. Cheia de suspense e drama, a vida é uma verdadeira trama. Nesta peça, se a Cristo sou fiel, eu já vivo o meu papel. O meu propósito é cumprido, se a Cristo eu sigo. Não preciso me questionar em que vou trabalhar ou quem será o meu marido. Tudo está nas mãos do meu amigo. Não preciso me lembrar das coisas passadas ou das dificuldades que tive na estrada, pois elas, de alguma forma, me trouxeram aqui e agora. A dádiva do presente, a qual vivo atualmente, seguindo a Cristo diariamente, de propósito, a minha vida não será ausente. Conhecer a Deus e amá-lo, viver os seus princípios e respeitá-lo, andar pelas ruas e encontrá-lo, no irmão com quem eu falo. Bom, esse poema que vocês acabaram de ouvir foi um poema que eu escrevi em alguns dos meus momentos de questionamentos a respeito do meu propósito de vida. Muitas e muitas vezes eu já me questionei a respeito desse assunto. Sempre foi um assunto que me deixava incomodada, porque na minha cabeça eu tinha que tomar decisões que me levariam a destinos que talvez mudariam muitos rumos em minha vida. E eu gostaria muito de fazer já a coisa que Deus queria que eu fizesse e gostaria de viver especificamente o que Deus tinha para que eu vivesse. E eu sempre olhei isso de uma forma positiva, sabe? Nossa, eu tô buscando o propósito de Deus para minha vida, tentando viver o chamado dele, mas quando a gente para refletir um pouco, isso também quer dizer que eu quero colocar minha vida dentro de uma caixinha, como se a minha vida fosse previsível, como se eu conseguisse controlar alguma coisa. Eu percebi que não mesmo, não dá pra gente controlar nada na nossa vida. Apesar de ter uma boa motivação de tentar descobrir qual é o meu propósito para já agir em cima dele, sabe? Se Deus tem tal emprego para mim, então eu vou seguir tal área. E isso é muito mais confortável pra gente, com certeza muito mais. Mas é claro que acontece sim de Deus falar com pessoas específicas a respeito do propósito de vida que Ele tem para elas. Mas, pelo que eu tenho percebido, não é assim com a maioria das pessoas. E eu também sou uma dessas pessoas. Bom, e assim como eu escrevi nesse poema, uma das minhas principais indagações eram, o que eu vou trabalhar? Qual a decisão eu devo tomar? Qual curso eu devo fazer? O que eu devo escolher? Porque eu sempre achei que a vida começaria oficialmente depois que eu estivesse trabalhando. Eu também sempre achei que a vida e eu seria uma adulta premium oficial assim que eu tivesse casado, tivesse tido filhos, tivesse um marido, tivesse um emprego estável. Na verdade, para mim, a vida começaria quando eu já tivesse conquistado tudo que a sociedade diz que é normal de se conquistar. Passar em um concurso, casar, ter filhos, ter uma vida financeira estável. Mas, gente, percebi que isso tudo é ilusão. Isso não existe propriamente dito, porque a vida ela não é estável. A gente não tem como seguir os padrões deste mundo, sendo que nós, propriamente ditos, não somos deste mundo. Então, a gente não precisa ficar ansioso com essas coisas. E uma outra coisa que eu percebi também é que muitas vezes nós não vamos ter uma resposta de Deus. Deus, o que o Senhor quer para minha vida? Qual emprego o Senhor quer que eu siga? Eu percebi que nisso a gente também pode ficar tranquilo e descansar. Porque à medida que a gente segue a Deus, que a gente obedece a Ele, que a gente busca agradá-lo em tudo que a gente fizer, que em cada decisão que a gente tomar a gente leve em oração, que em cada coisa que a gente fizer a gente coloque os nossos olhos, os nossos pensamentos diante de Cristo, então pronto. A gente pode descansar e ficar tranquilo que Ele tem o controle. Se a gente serve a Cristo, coloca Deus em primeiro lugar em nossas vidas, a gente pode ficar tranquilo que o Espírito Santo nos guiará em todas as coisas que a gente precisar. E se de alguma forma a gente tender a seguir por um caminho que não seja de Deus para nós,
com certeza Ele nos tomará pela mão e nos guiará. Se, é claro, a gente colocar Deus em primeiro lugar. Então, hoje em dia, se me perguntarem qual é o meu propósito de vida, existe algum propósito de vida? Eu diria que a gente não tem um propósito de vida. Nós temos vários propósitos ao longo da nossa vida. Então é até difícil colocar em um. Mas se fosse colocar um propósito de vida, e eu acho que esse é o único real propósito que temos nesta vida, é servir a Deus, é seguir a Cristo, é imitar a Jesus, tentar parecer a cada dia mais com Jesus Cristo. Então, diante disso, a gente consegue servir a Deus da forma correta e adequada que devemos seguir. E assim, como diz na Bíblia, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se você quer seguir o seu propósito e o seu chamado, é simples. Basta colocar a Deus em primeiro lugar, buscá-lo, orar a Ele e colocar diante dele todas as decisões. Mas saiba que não existe um só propósito de vida. A nossa vida ela é instável. O que quero dizer com isso? Vamos observar a vida de alguns personagens bíblicos para a gente entender que a gente não tem o mínimo controle sobre a nossa vida, que a gente tem que depender de Deus em tudo. Temos alguns exemplos, mas vou trazer o exemplo de Moisés. Ele é filho de um hebreu e foi criado, na verdade, como um príncipe do Egito. A maioria de vocês conhece a história da filha de Faraó, que pegou Moisés para criar. Ele foi criado como um príncipe do Egito. E durante 40 anos de vida, Moisés foi criado como um príncipe no Egito. Imagina aí você, com já seus 40 anos de vida, tendo toda uma história, toda uma jornada, toda uma caminhada. Você com certeza já teria se imaginado, poxa, já provavelmente estou vivendo o propósito de Deus, era isso que Deus queria. Com uns 40 anos eu pretendo ter provavelmente eu já tenho minha casa, já tenho meu trabalho, já tenho minha família, já estou consolidado, minha vida já está estável. Mas o que acontece? Aos 40 anos, Moisés partiu para o deserto e foi viver uma vida completamente diferente do que ele vivia anteriormente. Isso é engraçado, isso desestrutura tudo. Se a gente gostaria de viver uma vida que é estável e padronizada, isso não aconteceu com Moisés. Mas tudo bem, Moisés se mudou, foi para o deserto, lá ele encontrou a sua esposa, se estabeleceu, tornou-se pastor de ovelhas e ele viveu assim por mais 40 anos. Digamos que mais uma outra vida. Quando a gente se imagina com 40 anos, eu que estou na casa dos 26 anos, quase uns 30, a gente já imagina assim, poxa, com 40 anos eu imagino que eu vou estar assim, assado, com filhos, casada, tendo um emprego estável, e eu acho que minha vida seria assim por todo o resto da minha vida. Mas também não. O que aconteceu com Moisés foi que 40 anos depois, Deus apareceu para ele na sarça ardente. Ou seja, Moisés com 80 anos recebeu uma missão de Deus. Não fala um chamado nem um propósito, mas uma missão. Porque durante esses outros anos de vida que Moisés estava vivendo, esses 80 anos de vida, com certeza ele já estava vivendo o que era para ser vivido. Porque o que ele viveu no Egito, o que ele viveu no deserto, sendo pastor de ovelhas, tudo isso preparou para aquela missão que Deus o havia chamado. Mas com certeza tudo isso já fazia parte dos propósitos, dos vários propósitos de Deus para a nossa vida. E a nossa vida em específico também não é sobre nós mesmos, mas sobre todos nós. Nossa vida ela é interligada a várias outras vidas e uma vida influencia a outra. Então, devemos ser influências positivas nas vidas uns dos outros. Mas voltando para a história de Moisés, ele com 80 anos foi chamado por Deus para libertar o povo cativo, para guiar o povo em meio ao deserto. Com 80 anos, a gente poderia pensar, nossa, já não sirvo para mais nada. Tudo que eu tinha que viver, eu já vivi. Todo o propósito que eu poderia ter, eu já cumpri nessa terra, já sirvo a Deus, já busco a Ele, já tô fazendo tudo certo. Mas aí não. Mais uma vez a vida de Moisés se transforma completamente. E a partir de então ele vive um outro modo de vida completamente instável também, mas debaixo da boa vontade de Deus. Tudo que Moisés viveu foi para a honra e glória de Deus,
porque Moisés era fiel e era temente a Deus. Outros exemplos de pessoas que tiveram a vida nada estável, nada dentro de uma caixinha, como a gente gostaria que fosse dentro de uma caixinha, com Deus falando assim, meu filho, você vai ser somente aquilo. Mas não, Moisés foi príncipe do deserto, ele foi pastor de ovelhas, e depois se tornou um líder de uma geração. Então, muitas vezes nós não vamos ter só uma profissão ao longo da nossa vida, muitas vezes nós não vamos morar em uma só cidade ou ter uma vida que é parada na estabilidade, que é como a gente gostaria que fosse. E a gente precisa estar satisfeito em Deus, colocando Ele em primeiro lugar em todas as coisas. Então a gente terá paz em meio às instabilidades da vida. Uma vida completamente linear é uma utopia. Outros exemplos bíblicos de pessoas que viveram uma vida não estável, eu coloco, por exemplo, Ruth. Ela teve uma vida completamente transformada, ela já tinha marido, já tinha uma vida estabilizada em uma cidade, perdeu o marido, perdeu tudo. Depois, a vida foi transformada a ponto de que ela está na genealogia de Jesus Cristo. Outra pessoa que também teve uma vida completamente transformada foi Esther, Mardoqueu. E são vários e vários personagens bíblicos que tiveram uma vida que a gente pode chamar que não é uma vida linear, mas que é uma vida dentro dos propósitos de Deus. Então, com isso tudo, o que eu quero dizer? Que nós podemos ter um coração em paz diante de Deus. Então, sabe, diante dessas coisas, por que no auge dos seus 18 anos viver um completo desespero, uma completa angústia e ansiedade, achando que é neste momento que você definirá todo o curso da sua vida? É neste momento que você fará um Enem, que você fará a decisão da sua vida. Aos seus 18 anos, imagina, por exemplo, que você faça uma faculdade. Você escolhe uma faculdade aos seus 18 anos. Normalmente a faculdade dura 5 anos. Suponhamos que aos 23, 24 você finaliza a faculdade. Acho que tá velho demais para acontecer alguma coisa diferente na sua vida? Não é aos 18 que você definirá todo o rumo da sua vida. Tenha paz em Deus em relação a isso. Porque se sentir incompetente aos seus 26 ou 30 ou 40 anos, se você não passou num concurso público? Por quê? Por que você quer tanto passar em um concurso público? Você acha que garantirá completamente o seu futuro? Nós não sabemos nem o que acontecerá amanhã, nem mesmo os próximos minutos. Quem dirá a gente achar que tem o poder de controlar e ter uma vida estável? É claro que existem as probabilidades, é claro que todos querem passar em um concurso, mas a gente não pode pôr nisso a nossa esperança. A nossa esperança é somente em Cristo. E por que se sentir um fracasso se a sua empresa faliu nos auges dos seus 49 anos, 50, 51? Por que se sentir que perdeu tudo, que perdeu o controle, sendo que nós nunca tivemos o controle? Há sempre esperança, há sempre uma oportunidade de recomeçar. Nada está perdido. Se Moisés mudou de vida, digamos que 3 vezes, e ele viveu 40 anos de formas diferentes, porque você não pode. E lembre-se, você está no seu tempo certo. Cada um de nós temos uma vida diferente, não há como comparar a minha vida com a vida de outras pessoas ao meu redor, ou a sua vida com a minha. Não há como comparar. Cada um de nós temos propósitos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. E Deus tem algo específico para cada um de nós. Não há como compararmos. Então, se aos 50 anos você perdeu todo o seu negócio, há sim um recomeço, há uma oportunidade de reconstruir, de reinventar, e Deus estará junto conosco para nos levantarmos quando cairmos. Se cremos no Senhor, o amamos, o buscamos em primeiro lugar, anunciamos as virtudes da sua maravilhosa graça, nós já cumprimos o nosso propósito diário, todos os dias. Então, se lembre, a nossa vida não é linear, as coisas mudam. Tudo ao nosso redor pode mudar, imprevistos podem acontecer, a gente pode mudar de ideia, mas o único que é imutável é Deus, e é somente dele que precisamos. Bom, meu nome é Emily, esse foi o primeiro vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui eu pretendo trazer conteúdo semelhante a esse, alguns videozinhos com algumas reflexões que já tive, algumas ideias, alguns pensamentos que
podem ser pensamentos que vão ajudar uns aos outros. Eu não sou teóloga, não sou nada disso, sou apenas uma cristã comum que busca ajudar cristãos comuns também. A nossa missão de vida é pregar o Evangelho e essa está sendo a minha forma de pregar o Evangelho e levar Jesus para as pessoas, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então, fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido até aqui.